Cada vez mais presentes na dermatologia, os avanços tecnológicos vêm ajudando a aprimorar o diagnóstico e o tratamento quando o assunto é beleza e saúde da pele. Mas até que ponto que essas novas tecnologias são seguras? Será que todos podem passar por qualquer tipo de tratamento? Para tirar essas dúvidas e falar sobre as novidades nos tratamentos de rejuvenescimento, a gente recebe a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Ana, tudo bem, doutora? Bem-vinda, viu? Tudo ótimo. Sempre uma satisfação recebê-la. Igualmente. Doutora, quando a gente fala de rejuvenescimento, todo mundo fala assim, eu quero. Mas quando que a gente começa a perceber que a nossa pele está envelhecendo? Geralmente ela começa a envelhecer a partir dos 25 anos, mas nesse momento a gente não se deu conta. Não tá pensando nisso, não né? Tá, não. É muito cedo, doutora. Não tá, é muito cedo, nossa. mas a prevenção hoje em dia tudo se volta para um lado mais preventivo. Não que a gente tenha que indicar procedimentos dermatológicos nessa fase de vida, mas é onde começa realmente a aparecer e começa a diminuição do próprio colágeno endógeno, 1% ao ano. Vai passando num minuto, né, doutora? Rapidinho. Passa muito rápido. Rapidinho. Quando a gente fala de tecnologia, a gente até brincou no começo do programa, falando da inteligência artificial, se isso pode ajudar ou não. A gente sabe que a tecnologia tem avançado e muito, principalmente nos tratamentos. Temos cada vez mais inovações, doutora? Ou existem coisas que são assim, existe a tecnologia, mas tem coisa que você sempre tem que fazer e isso não vai mudar nunca? A dermatologia é uma área muito dinâmica. Então, praticamente todos os dias a gente é bombardeado, nós médicos também, às vezes tem paciente que chega para mim, doutora, você viu tal coisa? A gente, não vi ainda, né? Então a gente tem que realmente ter o cuidado do que realmente é baseado em artigos científicos, o que tem relevância científica ou não. Então não é tudo que é para todo mundo, não é tudo que é novidade, que tem comprovação que realmente tem esse tipo de resultado que os pacientes estão buscando, mas a tecnologia e a biologia, hoje em dia na dermatologia, estão revolucionando a área. Doutora, mas existe algum aplicativo, alguma coisa assim que você consegue prever como vai ficar o resultado final de um procedimento? Até existe. Ajuda? Ajuda, mas a gente não confia tanto, porque a medicina não é uma ciência exata e é complicado, principalmente num rosto, por exemplo, a gente ter certeza absoluta através de um aparelho como que aquele rosto vai ficar, sendo que tem movimentos dinâmicos, a gente sorri, a gente chora, a gente, as células estão em total mudança. Alimentação, por exemplo. A todo momento, alimentação, estresse, condições do dia a dia e tudo mais. Mas a inteligência artificial vem nos ajudando muito no diagnóstico de doenças de pele, principalmente de pintas, de acompanhamento de pintas. Então, existem pacientes que têm muitas pintas pelo corpo e tem uma tendência a ter câncer de pele, por exemplo. Todo ano, a gente reavaliar todas essas pintas, a olho nu ou até mesmo com aparelhos e se lembrar de como aquilo era antes, é complicado. Claro que já existem aparelhos na dermatologia há muitos anos que fazem um banco de imagens, mas que nos ajude às vezes a esse tipo de acompanhamento e até mesmo no diagnóstico, agora realmente estão vindo em alta. Que interessante. Legal isso. Quando a gente fala de tratamentos, doutora, para rejuvenescimento, o que a gente pode falar? Bom, o que está mais hoje em dia na crista da onda, digamos assim, é regenerar. Então, não só estimular a formação do colágeno, mas existem substâncias que fazem como que eu vou dar um exemplo para vocês mais prático, como se fosse um WhatsApp entre as células, mandando mensagens. Olha, célula, você precisa fazer colágeno de novo, tá? Uma estimulação, está estimulando a célula. Olha, célula, você precisa cicatrizar, tá? Agora, nesse momento. Olha, célula, você precisa clarear. Olha, célula, agora você precisa estimular o crescimento do cabelo. E isso são os exossomos. Exossomos. Explica para nós, doutora, o que é? É muito específico. É muito específico. Então, são moléculas que a gente tem no nosso organismo e, hoje em dia, através do laboratório, vem de células-tronco, que fazem essa comunicação entre as células. Então, quando eu aplico um exossomos num paciente, ele vai avisar para aquela célula-alvo, no caso, por exemplo, cabelo. Olha, cabelo, você precisa começar a voltar a crescer de novo. Olha, pele em cicatrização, você precisa promover substâncias para estimular a sua cicatrização nesse momento.
olha, olheira, você está precisando clarear esses seus pigmentos. Então, os exossomos fazem essa comunicação entre as células, como se uma mandasse o WhatsApp para a outra avisando que precisa se regenerar naquele local. Que interessante, isso do seu próprio corpo. Do seu próprio, você pega através de células-tronco e aplica. O nanofat, que é também uma grande tendência agora da dermatologia, aspira-se uma pequena quantidade de gordura sua, do próprio paciente, então é uma coisa nossa. Essa gordura tem todo um processamento e é utilizada uma parte dela que é riquíssima em células-tronco e estímulos de colágeno, melhora de manchas, cicatrizações, e é aplicado esse tipo de produto na nossa pele. Então, estimula a nossa regeneração. A gente se regenerar e fazer de novo aquele colágeno, ou clarear aquela pele, ou estimular aquele cabelo a crescer de novo. Com a própria gordura. Com a própria gordura. E isso tem que ser quanto tempo, doutora? Assim, como que a gente vai vendo o resultado? Como que a gente vai sentindo? É muito individual, claro, que todos esses estímulos de regeneração requerem um certo tempo para iniciar os efeitos, 20, 21 dias, efeitos finais, às vezes até 3 meses depois. Alguns produtos, como a hidroxiapatita de cálcio, hoje em dia, que a gente já aplica há alguns anos, né? Eu até trouxe aqui um exemplo. São produtos que, além de estimularem colágeno na nossa pele, hoje em dia é comprovado que aumenta a hidratação da pele. Faz aquela célula que produzia colágeno, que estava praticamente morta, ressuscitar. Olha isso. Então, a gente consegue esse tipo de resultado e com comprovação científica para os pacientes. Doutora, o que hoje já é colocado em prática, o que é estudo ainda? O que já é colocado em prática, os exossomos já são colocados em prática, o aviso de WhatsApp entre as células. O nanofat também já é aplicado. Hidroxiapatita, como outras substâncias também que são estimuladores de um colágeno mais profundo e mais duradouro. Todos esses tratamentos já são aplicados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quando a gente fala da toxina, por exemplo, dos preenchedores, como que eles atuam, doutor? E eles também estão sofrendo essa tecnologia para o lado positivo ou não? Eles estão, né? Eles têm o seu lugar, eles têm o seu papel. Então, com todo esse estímulo de regeneração hoje em dia, o ácido hialurônico ainda tem o seu espaço, mas com uma diminuição, digamos assim, para a gente deixar para detalhes. Então, os refinamentos do rosto, por exemplo, uma linha pequena, um lábio, às vezes um queixinho que está para trás, ou a pontinha do nariz que está caída, um detalhe, não a gente reestruturar toda aquela pele só com ácido hialurônico, para não ter um exagero. Então, pequenos detalhes, que a gente chama de refinamentos, ou lugares que perderam volume realmente, hoje em dia, com os medicamentos que diminuem muito o peso, além da flacidez da pele ficar muito fina, também há uma perda de gordura. Então, quando a gente precisa repor um volume, a gente lança a mão do ácido hialurônico, ou para um detalhe muito discreto, pontual. E a toxina botulínica atua no músculo, no movimento do músculo. E um dos exemplos, né? Uma das aplicações, existem outras aplicações da toxina, mas a grande aplicação é essa, geralmente. Então, tem o seu lugar, mas somado a tudo isso. E a inteligência artificial vem nos auxiliar em diagnósticos, em acompanhamentos e, às vezes, até em tratamentos mais específicos. Ela analisa tipos de pele, pode indicar produtos, às vezes, para aquele tipo de pele. Claro que não vai dispensar o médico. Sim. Porque às vezes tem patologias de pele, tem nuances ali numa conversa, numa anamnese, na consulta, que esse tipo de inteligência não vai detectar, mas pode nos auxiliar, por que não? Que demais. A gente tem perguntinha, Perfeito, doutora. coloca pra gente na tela. Vamos lá, pergunta. Boa tarde, eu sou de Guaratinguetá e eu gostaria de saber qual a opinião da doutora sobre o peeling. Boa, doutora. E aí? Os peelings hoje em dia, infelizmente, vieram com uma polêmica muito grande, mas já são procedimentos muito antigos, muito mesmo. Tem mais de 40 anos que são utilizados peelings de ata, peelings de fenol, de óleo de cróton e tudo mais. São peelings, num geral, esses tipos e o ata são peelings médios a profundos.
Então, a minha orientação, eles têm um excelente resultado quando bem indicados e quando realizados por profissionais muito capacitados, porque podem ter sequelas muito graves, né, tanto para a saúde do paciente quanto para a pele do paciente, e isso ser um problema que se arraste para o resto da vida. Esse peeling, aquele que ela citou, é aquele que a cara fica... Esse é o praticamente difenol, né? troca. Esse é o difenol, mas existem... Existe um mais perigoso do que o outro ou não? O fenol é o mais intenso. Ele arranca o couro mesmo. arranca o couro, é arranca o isso? couro. Essa é a intenção dele. Essa é a intenção dele. Entendi. Mas ele tem tipos. Tem o fenol mais light, tem o fenol médio, tem o fenol profundo. Tudo varia da composição química do fenol. E o ATA é um outro ácido, que é um ácido tricloroacético. É a abreviação do nome dele. Ele existe porcentagens diferentes. Então tem ATA 20%, 30%, 40%, 50%, até 90%. Claro que conforme vai aumentando a profundidade e o dano que vai causando na pele. Então ele é um líquido e é um ácido, a gente aplica na pele, ele queima a pele naquele momento da aplicação. Existem indicações, cicatrizes de acne, dependendo alguns tipos de mancha, rejuvenescimento, mas com muita ressalva, porque tem que ser muito bem realizado por profissionais realmente muito capacitados, que tenham longa experiência em aplicar esse tipo de produto. Da mesma forma, quando a gente fala do pescoço, né, doutora? Muita gente acaba querendo fazer a lipo de papada ou algum laser, por exemplo. É necessário a gente ter cautela em algumas coisas, porque a gente quer rejuvenescer, mas também não dá para se transformar, porque faz parte da vida. Como que a gente consegue ter esse equilíbrio, o que realmente poderia ajudar, principalmente nessa pele, né, do pescoço, que a gente esquece, e depois que o rosto às vezes está todo assim, você fala, gente, mas olha o pescoço, e aí? Muito interessante. Por quê? A cicatrização da nossa pele, ela vem de regiões que têm bastante glândulas sebáceas. No pescoço não tem. Então, tudo que é realizado no rosto, a gente pode, digamos, arrancar o couro. E no pescoço não, porque a cicatrização é totalmente diferente. Então, ácidos, lasers, todos os procedimentos que requerem uma cicatrização da pele, principalmente no pescoço, nas mãos, no colo, são áreas pobres em cicatrização. Então, tudo é mais leve, tudo é mais suave. Por isso também que os tratamentos têm um resultado mais difícil no pescoço. É uma pele extremamente fina, é uma região grande, que não tem muita sustentação óssea como o rosto. Então, os tratamentos são mais difíceis e têm que ser realizados de maneira mais sutil, por conta, principalmente, da cicatrização e não gerar queloides, cicatrizes hipertróficas, manchas catastróficas que podem acontecer. Até porque a gente tem as artérias aqui, é super perigoso também, né, doutora? A gente doutora? recebeu o doutor aqui, falou exatamente sobre isso, né? Falando exatamente sobre o problema da carótida aqui das artérias. Tem que ser num lugar muito bem recomendado. Recomendado. Lipo, por exemplo, de papada. A gente já viu casos, né, na internet até, que foi pego a artéria e fez uma complicação gigante. Claro que mesmo em mãos habilidosas, mesmo em mãos médicas, pode acontecer? Claro que pode acontecer, só acontece com quem faz. Né? O profissional que não tem complicações, ou ele não faz, ou ele está mentindo que não tem complicações. Mas a chance de acontecer com quem tem aquela habilidade, aquele estudo e aquela prática para desenvolver aquele procedimento é muito menor do que quem não tem. Quando a gente fala de pele, doutora, a gente fica focado bastante no rosto, né? Agora eu falei do pescoço, mas e o corpo? Né? A gente sabe que a nossa pele vai ressecando, vai ficando mais fininha, gordurinha que às vezes a gente não consegue mandar embora. A tecnologia também está ajudando nessa parte. O que a gente pode fazer também para flacidez, por exemplo? Sim, a tecnologia vem avançando cada vez mais nesse sentido corporal. A busca pelos tratamentos corporais também cresceu muito nos últimos anos. Existem aparelhos, tecnologias para serem aplicadas no corpo, produtos injetáveis também. A gente gostaria que fosse algo mais rápido e milagroso, que pudesse talvez tomar alguma coisa e se proteger, por exemplo, filtro solar vioral, olha que maravilha, né? Algo que a gente tomasse e ficasse durinha no corpo inteiro e desse firmeza no corpo todo, mas infelizmente ainda não tem. Então, são tratamentos que são pontuais, com aparelhos, com medicamentos, às vezes injetáveis, com dieta, com atividade física, com hábitos saudáveis, porque realmente faz diferença, senão você vai jogar dinheiro fora. Doutora, mas é uma evolução constante, igual você falou, Constante, né? constante, é uma loucura. Você que está há muito tempo já, né? O que você está achando desses últimos tempos, assim? Você acha que estão se aplicando mais
em relação à modernidade, para algo mais... Você falou de se autocurar, né? Mais ou menos isso, Sim. né? Das células Sim. troncos e tal. Você acha que essa é uma tendência, assim, da Eu acho que autocura essa ali do realmente corpo? é a grande tendência de regenerar, de autocura, de serem produtos e estímulos mais naturais, digamos assim, que o nosso próprio organismo consiga fazer esse tipo de reparação. Talvez não, já existem estudos de DNA que eles pegam uma parte do DNA que está o defeito do colágeno, por exemplo, cortam aquilo, colocam outro pedacinho de DNA que tem um colágeno novinho naquele local e começam a produzir um novo colágeno. Mas ainda não é aplicado ainda em seres humanos e tudo mais, mas já existe. Então é algo que realmente, às vezes, a gente até tem um pouco de, né, nossa, o que será que vai acontecer? Mas eu acho que a grande tendência é essa e se basear em realmente o que tem artigo científico, né? Até para nós profissionais, a gente se empolga. Ah, é aquilo, isso, lançou não sei o quê, a máquina nova, aparelho novo, produto novo, mas calma lá, vamos ver. É isso mesmo? Está entregando o que promete? Claro que tem nuances, tem pessoas que respondem mais, tem pessoas que respondem menos. É muito individual esse tipo de resposta de tratamento selfie, porque cada um tem os seus hábitos, o seu estilo de vida, medicamentos, patologias, doenças e tudo isso interfere, né? Então a gente tem que ter muito pé no chão para realmente é mais do mesmo ou é realmente algo que veio para inovar. Boa. Mas independente disso, né, doutora, se a gente não tiver a boa alimentação, exercício, enfim, nada vai durar muito tempo ou não vai funcionar, né? Exatamente. Hábitos realmente são comprovados que podem e são muito importantes para a manutenção dos resultados e até para postergar tratamentos se a gente tiver hábitos mais saudáveis. Boa. Você de casa, aproveita, se tem mais dúvidas, manda mensagem pra gente, manda mensagem pra doutora. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda, Obrigado, viu? doutora. Eu que agradeço sempre o convite. Muito bom. Você de casa pode seguir a doutora, @doutora Ana Schmidt, está aparecendo na sua tela, e @clínica Ana Schmidt também está aparecendo na sua tela. E se tiver mais dúvida, manda mensagem que a gente vai respondendo.